Fui professor e minha esposa é professora. Penso que talvez o trato que recebemos seja porque o professor é uma figura de autoridade que não tem, não há, não tem mais poder. É que professor é maltratado no Brasil pra caralho, né? O brasileiro não gosta de professor. O brasileiro despreza professor. O brasileiro é escroto com o professor e era isso, sabe? Não tem muito mais do que dizer além disso. Mas a história que eu ia contar para vocês, a história que eu ia contar para vocês é que, assim, eu não vou dar nomes, mas eu fui convidado para uma palestra e eu fui convidado por contatos. Não estou dando culpa, não culpa a pessoa que me convidou, porque ela foi uma intermediadora. Mas eu fui muito convidado por contatos que eu fiz dando aula, entendeu? Alguns ali até sabem que eu tenho canal no YouTube e tal, mas não foi o youtuber Alexandre Link que foi chamado, foi o professor. Tudo bem que às vezes, né, por exemplo, essa semana mesmo eu vou participar de uma inserção de mestrado. Ok, às vezes conhece pelo YouTube, mas vão lá, olha o meu Lattes, olha o meu currículo. Não, pô, o cara pode aparecer aqui e tal, né? Mas, enfim, o que eu estou dizendo é que, nesse caso, pouco do youtuber estava na mesa, assim, sabe? Foi mais o professor. E aí me convidaram para uma palestra, aí mais ou menos estava quase nessa lógica do concurso cultural que eu estava falando, dessa coisa aí da galera fazer brainstorm, fazer laboratório de ideias para os outros usar depois e pagar só alguns. E aí eu me convidaram para essa palestra, eu mandei título, mandei resumo, estruturei uma fala e tal. Faltando 2, 3 dias, eu vi que estava tudo muito quieto. Mandei uma mensagem, disse, olha, vai rolar ainda? Não, aí não me responderam num dia. No dia seguinte, mandei outra mensagem. Vai rolar ainda? E aí me responde, não vai mais rolar. Cara, sabe o que é doido? Imagina, se eu fosse... Sorte que eu sou um bagunçado, assim, sabe? Ou seja, eu organizo as coisas mais em cima da hora. Essa palestra seria amanhã, eu ia estar hoje, durante a tarde, bolando ela com mais cuidado. Mas e se eu fosse um cara cri-cri? Entende? Daqueles que agenda tudo com muita... que faz tudo com antecedência. Outra coisa, eu poderia ter cancelado um outro compromisso legal no mesmo dia. Já marquei com esse, me comprometi com esse, não vou fazer outro. Aí chega em cima da hora, cancelo aquele. Então, assim, muita coisa errada. Muita coisa errada. Só que isso é normal da vida de um professor. Essa é a merda. Isso é normal. Agora, aí vem o triste, sabe? Assim, para tu ver como o professor é maltratado, porque com o Alexandre e o youtuber não fazem isso. Sério, comigo, com o Alexandre youtuber, eu noto que existe, às vezes, até um certo melindre de lidar comigo, assim, sabe? De mexer comigo. Mexer comigo foi engraçado. Porque tem medo da visibilidade que eu posso dar. Basicamente, eu vejo isso. Não sei se eu estou certo, mas me parece. Assim, quando é com o youtuber Alexandre, a coisa é muito mais cheia de dedo. Muito mais cheia de dedo, assim, sabe? Você poderia, quem sabe, se isso não for incômodo para você, o que tu acha? Sabe, assim, é muito cheio de dedo com o YouTube. Com o professor eles falam, cara, fica de 4 aí e a gente não vai nem cuspir. E isso, cara, eu tinha esquecido disso, sabe? Esse segundo semestre eu não dei aula, né? Depois de 16 anos direto. 16 anos direto não, porque durante o doutorado eu também parei 1 ano e meio. Mas, assim, nesses 16 anos dando aula, e desse semestre que eu agora não tô lecionando, eu tinha esquecido dessa sensação, sabe? Assim, fiquei alguns meses sem tê-la, e aí foi doido quando ela voltou. Porque agora eu lembrei por que eu parei, tá entendendo? Por que no meio do ano eu falei, não, vou parar. Eu até cheguei a receber uma proposta ou outra, mas eu recusei, porque eu disse, não, esse tipo de relação eu não... Bom, eu precisei começar a ir em psicóloga, essas coisas todas, porque eu tava pirando. Né? Assim, a maneira como tu é tratado, assim, professor é muito destratado. Professor sabe, assim, E olha que eu sou professor universitário, a condição ainda é menos mundo cão de professor que está em escola, primeiro de ensino fundamental, de ensino médio, às vezes a escola em zona de risco, mas as particulares também têm suas crueldades, porque daí tu não pode desagradar o riquinho. Então, assim, tipo, tem muito... o pessoal é muito canalha, sabe? Muito canalha com o professor, e é um negócio que me entristece, me deprime para um caralho isso. Não só pelo que eu sinto na pele, mas pela maneira com que os meus colegas são tratados, sabe? E eu vejo isso ainda todos os dias, não mais comigo, mas com os meus colegas, porque até hoje eu mantenho contato com vários. A maioria dos meus alunos são professores. Quem fez mestrado comigo, quem fez doutorado comigo é professor. Nossa, eu fico ouvindo assim coisas escabrosas. Débora Lacerda, Linker, fiquei em sexto no concurso da prefeitura para professor. Sim, eu fiquei feliz. Torce para eu tancar. Também adoro heavy metal. Você vai conseguir. Tudo bem, depois de uns 5, 10 anos você vai estar já sem cabelo, mas assim, ser professor é um negócio que tem assim, é uma merda, tá? Ser professor é uma merda, mas os momentos recompensadores, eles são muito recompensadores.
vou dar um exemplo pessoal, tá, que foi muito importante para mim. Eu recebi, um tempo atrás, um uísque, um uísque pelos correios, mas a questão não foi o uísque, foi uma carta que veio de um aluno, e esse aluno, ele era, no começo, um cara muito grosseiro comigo. Ele era grosseiro, não era assim um exemplo de aluno respeitoso com o professor, não era. E, e esse cara depois virou professor, e ele mudou muito. Eu não sei se ele percebe o quanto que ele próprio mudou, mas ele mudou demais. Ele mudou demais. E aí ele me mandou um uísque com uma cartinha. E na cartinha tava assim uma mensagem que eu disse, porra, sabe, do tipo, hoje eu sou hoje eu consigo ser um professor e eu tento ser um professor melhor porque eu tive você como professor, etc. Isso é aquela coisa que faz valer muita coisa. Entende? Ironicamente, o excesso de idealização de um professor perfeito e do mito de que só a educação salva o país levou a essa situação de maltratar professores como se fosse o responsável pelos problemas. O professor herói também é um. Assim, ó, mitos de heroificação é a antevéspera do mito de vilanização, né? Então, assim, quem é herói hoje é a frase do filme do Batman: ou morre herói ou vive o suficiente para se tornar vilão. O professor vive isso todo dia. Ou você morre herói, ou vive o bastante para ver você mesmo virar vilão. O professor herói de hoje é o professor vilão de amanhã. Você viu que também teve o Game Awards, o Osvar. O Osvar! Ganhei um Osvar dos videogames. Você teria alguma opinião ácida ou polêmica se essa coisa de Oscar é premiação? Sobre essa coisa de Oscar e premiação? Cara, eu acompanho tão pouco essas premiações por causa que eu não tenho a menor paciência com elas. Assim, é muito difícil uma premiação ser um negócio que não seja puro lobby, sabe? É difícil, é muito difícil. Então, algumas podem não ser, mas eu, por extensão, comecei a simplesmente ligar o foda-se. Vamos pegar minha área que é quadrinhos, tá? Eu não acompanho nada dos quadrinhos premiados. Eu fico sabendo, às vezes, em conversa com outra pessoa, falando de outra coisa, de repente, porque aquele foi premiado. Ah, foi. Eu não acompanho os premiados do Festival de Anguleme. Eu não acompanho os premiados que ganharam Eisner ou que ganharam Harvey. Eu não acompanho nada. HQ Mix aqui no Brasil, foda-se, sabe? Eu não acompanho. Eu não acompanho. Eu tenho um desinteresse fodido por isso. Assunto sério. Santa Maria fez o primeiro festival do X. Canoas vai contra-atacar? Será o estopim da grande guerra do X do Rio Grande do Sul? Sério que esses malditos traidores santamarienses fizeram isso? É. Cara, eu fui... Aliás, deixa eu contar para vocês, pessoal de Santa Maria. Já que eu tava falando de festival de cinema, eu conheci Santa Maria com tudo pago. Tudo pago. Eu fui para Santa Maria, no festival de cinema. Cara, me pagaram tudo, tudo. Me pagaram transporte, me pagaram comida, me pagaram hotel. Eu fui embalada de graça. Eu fui comer em churrascaria de graça. Olha, eu nunca fiquei. Sabe o que é tu ir para ficar 4 dias numa cidade e tu não gastar um centavo? Eu não paguei nada, nada, nada. Tudo, tudo, tudo em nome do festival, porque eu fui lá exibir um filme. Nossa, foi a vez assim que eu fui mais bem tratado. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.